A epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versos 6 e 7, nos dizem: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O tema dominante da epístola aos Filipenses está no verso 4, quando o apóstolo Paulo ele coloca uma recomendação imperativa: alegrai-vos sempre no Senhor. Como que dizendo, isso é uma necessidade, é uma obrigação à igreja de Filipos. E ele repete: outra vez digo, alegrai-vos. A obediência a esse mandamento, será que é sempre possível, prezado ouvinte? Quando nós estamos vivendo em meio de conflitos, adversidades, estamos privados de algumas situações na nossa vida e o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos alegrar, mesmo diante dessas circunstâncias que são desfavoráveis. Então, essa alegria, ela não repousa em circunstâncias favoráveis que tenhamos, como, por exemplo, a saúde está perfeita, as finanças estão bem, a família está andando bem. Mas Paulo, ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Então nós temos diversos fatores que podem tirar ou roubar a nossa alegria do Senhor. Talvez você esteja passando por algum fator como esse. E um dos fatores que coloco como para observarmos, por exemplo, é a questão, uma coisa tão simples, é a questão do sono, por exemplo. Quantas pessoas hoje têm dificuldades desse ato que o nosso corpo necessita, que é profundamente necessário para que haja um bom equilíbrio na nossa mente, no nosso espírito e também no nosso corpo. O salmista, ele foi uma pessoa que passou por grandes circunstâncias desfavoráveis. Nós vemos como ele teve dificuldade com o seu sogro, que foi Saul, como ele teve dificuldade com Absalão, que seu filho que queria tomar o seu trono. Ele foi muito perseguido, andou praticamente 12 anos fugitivo na terra de Israel e em outros arredores. Mas ele dizia no Salmo 3, por exemplo, no verso 5, deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Ele também dizia no Salmo 4, verso 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Maneiras que esse é um fator que desencadeia uma inquietação, como diz esse verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, uma inquietação muito grande. E o Senhor Jesus, ele disse em Mateus capítulo 6, verso 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida,
quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? De maneira que nós devemos ter cuidados com as nossas necessidades para não nos deixarmos inquietos com coisa alguma. Todo o problema que nós temos está na mente e no coração, que exerce um controle do estado de ansiedade. E assim nós perdemos o sono, ficamos acordados, e o coração e a mente ficam fora do controle. Por exemplo, quando você tem a notícia que uma pessoa querida está doente, você fica imaginando, a sua mente não para, você pensa em vários fatores. O que vai acontecer amanhã? Estamos vivendo num período em que as pessoas estão, e não deveria também deixar de ser, estão preocupadas com essa epidemia da febre amarela. Vemos pessoas morrendo. Então, até que ponto isso está sendo controlável ou não? Vemos pessoas preocupadas com o direcionamento governamental. Todas essas circunstâncias pode nos deixar fora de controle e, dessa maneira, ficamos extremamente ansiosos. A pergunta que fazemos: o coração e a sua mente estão no controle? Nós somos vítimas dos pensamentos e nesta condição de ansiedade nós somos vitimados e principalmente o nosso coração e a nossa mente, esses poderes, podemos dizer assim, que estão dentro de nós, que muitas das vezes podem ficar fora do nosso controle, e esses poderes exercem um senhorio, uma tirania mesmo sobre nós. Por isso o apóstolo está recomendando, e isso é algo que nós devemos evitar a qualquer custo. Para isso, nós temos a orientação da palavra do Senhor. Temos que conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas e principalmente aplicarmos a palavra de Deus ao nosso coração para não entrarmos nessas circunstâncias. Por isso, o que precisamos fazer para evitar esse tumulto interior do nosso ser? O apóstolo Paulo, ele recomenda na parte B do verso 6: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Então, esta é a recomendação do apóstolo Paulo. O que ele quer dizer com oração? Oração, ele significa adoração e louvor. Quando estamos na casa do Senhor, podemos fazer uma oração sincera ao Senhor, prestarmos o seu louvor, que só a Deus é devido. A súplica, ela vem do geral para o particular nosso. Podemos orar de uma maneira coletiva, mas também de uma maneira individual, fazer as nossas petições por circunstâncias que estão fazendo com que o nosso coração fique um tanto tumultuado, refletindo na nossa mente, consequentemente, isso desencadeia toda uma cadeia de situações desfavoráveis que repercutem principalmente na questão do sono, do descansar. Paulo também diz ações de graça. Ações de graça são a bondade de Deus.
dar graças, por exemplo, pela salvação, entender que nós temos recebido da parte de Deus em Cristo Jesus um grandíssimo presente que é a nossa salvação. Temos recebido a nossa justificação, de maneiras que Deus tem nos abençoado em Cristo Jesus. Paulo diz em Efésios 1:3, com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então a nossa condição é privilegiada. Por isso, devemos sempre dar ações de graças ao Senhor. Oração não é autossugestão. Nós devemos tornar conhecidas as nossas súplicas. E, com o resultado disso tudo, o apóstolo Paulo, ele vai falar que nós vamos obter a paz de Deus, como diz no verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro também fala a respeito da ansiedade, em 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele tem cuidado de vós. Então, a paz de Deus, ela guardará. Essa palavra guardará, ela é muito importante. O vosso coração e a vossa mente. É como se você deixasse ao controle de Deus, guardado o seu coração e a vossa mente. A pessoa de Cristo estaria totalmente no controle. Nós encontramos o apóstolo Paulo, ele dizendo na sua epístola aos Romanos, no capítulo 5, no seu verso 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E ele vai, então, no decorrer da sua epístola, ele vai falar no capítulo 8, verso 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ele vai, então, dizendo que, por exemplo, no verso 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então Deus já provou de uma maneira absoluta este grande amor. E Paulo vai dizendo ainda, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus fez algo supremo para nós na morte do seu Filho na cruz. Não vai também nos abandonar, mas nós vamos estar com a presença dele nas nossas vidas. E dessa maneira, nós vamos ter essa paz maravilhosa que excede a todo entendimento, guardando o vosso coração e também a vossa mente em Cristo Jesus. Essa paz é a resposta imediata à oração por causa da ansiedade. E dessa maneira nós precisamos praticar a palavra do Senhor. Alguém já disse que a paz
é o sorriso de Deus refletido na alma do crente. É a bondade, é a bonança do coração depois do Calvário, depois da tempestade do Calvário. Então Deus, Ele dá essa bonança ao nosso coração depois de tudo que Cristo sofreu por nós na cruz do Calvário. Por isso, prezado ouvinte, como está o seu coração neste dia? Você tem sentido a paz de Deus, a tranquilidade? Você tem levado as suas ansiedades que sejam conhecidas diante de Deus, as vossas petições, as vossas orações, as vossas súplicas? Por isso, precisamos, nos dias de hoje, com tanta adversidade, com tanta disputa, estarmos com os nossos corações em paz, porque isso é algo que excede, quer dizer, Paulo está dizendo, excede a nossa capacidade de entender as coisas de Deus, de saber que Deus está no controle de tudo, e o nosso coração e a nossa mente está guardado em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.